Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Eduardo e hoje venho falar sobre os principais erros na lubrificação industrial e como evitá-los. O primeiro é a utilização do lubrificante inadequado. Certamente ele não atenderá às características da sua máquina ou equipamento e acarretará em um grande problema também para o seu ambiente industrial. O segundo é sobre a quantidade do lubrificante. Sabemos que o lubrificante de mais ou de menos também será um problema para sua máquina ou equipamento. E o outro é o não cumprimento com o intervalo de troca do lubrificante. Primeiro, se você troca antes, você acarretará em um prejuízo financeiro. E se você fazer essa troca depois, certamente você não terá a disponibilidade da sua máquina ou equipamento. Certo? Então vamos aqui ver cada um desses e sugestões de como evitá-los. O primeiro, é importante saber sobre alguns conceitos. Se tratando do óleo lubrificante, nós temos como sua principal propriedade é a viscosidade, que é a resistência do fluido ao escoamento. Eu tenho aqui algumas características importantes, que é a velocidade, a temperatura e a carga, que diz respeito qual o padrão de viscosidade. Por exemplo, se eu tenho uma maior velocidade, eu terei para um óleo lubrificante uma menor viscosidade. Se eu tenho uma velocidade menor, eu terei no meu óleo lubrificante uma maior viscosidade. E aqui também nas temperaturas. Por exemplo, se eu tenho uma temperatura alta de trabalho, eu tenho que ter um óleo com maior viscosidade. Ao contrário, se eu tiver uma temperatura baixa, eu tenho que ter um óleo com a menor viscosidade. É importante saber essas características para até que não venha fazer uma substituição de um óleo que não venha atender a sua demanda ali no seu ambiente industrial. E relacionado à carga, aqui é proporcional. Quanto maior a carga, maior a viscosidade. Quanto menor a carga, menor será a viscosidade. Ou seja, o fluido, em uma linguagem mais popular, ele vai ser mais grosso na sua maior viscosidade e ele mais fino com a menor viscosidade, certo? Então, se eu tenho uma carga maior, ele vai ter que ter uma película de óleo maior para que suporte e reduza o atrito, para que não venha a ter nenhum problema no funcionamento da sua máquina ou equipamento. Então, para a seleção do lubrificante é interessante. Se o seu óleo veio com a viscosidade X e trabalha numa velocidade Y, se você vai fazer uma troca, se você vai utilizar um lubrificante de um outro fabricante, é interessante que você observe as equivalências, se eles atendem, se eles suportam, se eles atendem essas principais características que aqui foram apresentadas, que é velocidade, temperatura e carga. Certo? Então, na escolha do lubrificante, é interessante entender as propriedades dos lubrificantes e suas características. Outro ponto importantíssimo é em relação à quantidade. Aqui eu tenho uma representação tanto da graxa como para o óleo lubrificante, que estes são os principais lubrificantes no meio industrial. Eu tenho aqui uma representação de uma lubrificação correta e aqui um excesso. Ou seja, há uma resistência para que, no caso aqui, o elemento rolante, o rolamento ele venha a fazer o seu trabalho. Então, o que acontece? Os rolamentos que são lubrificados a graxa, eles já vêm eles blindados ou vedados, eles já têm a sua quantidade exata de lubrificante que vai atender aquele período ali pré-definido pelo fabricante. Agora, se é preciso fazer no futuro uma relubrificação, existe esta fórmula aqui para relubrificação em relação à graxa, que é o Q igual a 0,005 vezes D vezes B, onde o Q é a quantidade de graxa em gramas, D é o diâmetro externo do rolamento e B a largura da pista do rolamento ou a largura do rolamento. Em relação aqui a essa quantidade, você pode utilizar a criatividade. Então existe já ferramentas para lubrificação que vai dizer a quantidade de lubrificante ali que vai estar saindo ao ser aplicada. Mas você pode utilizar uma balança de precisão, fazer medir quanto pesa cada bombada, e aí vale a criatividade aí do técnico, do profissional que vai fazer essa lubrificação.
certo? Então, em relação à graxa, se vai haver uma relubrificação, tem essa fórmula aqui, ó, que o ajudará. Em relação ao óleo, eu tenho aqui a representação de um redutor, onde o que nos auxilia para saber ali qual a quantidade correta? Existem visores e também existem umas varetas, onde vai dizer qual o valor mínimo e máximo de lubrificante. Quando se trata do rolamento em um ambiente fechado ou selado, o lubrificante ele tem que estar ao centro do elemento rolante inferior. Acima disso, ele vai estar com excesso de lubrificante. Então, para o rolamento em um ambiente selado ou fechado, o lubrificante ele tem que estar até ao centro do elemento rolante inferior, que fica aqui embaixo do rolamento. E aqui nas engrenagens, a engrenagem maior vai estar submersa ao óleo lubrificante e, consequentemente, vai levar esta lubrificação para as demais engrenagens. Mas aqui, possivelmente, ou teria aqui um bujãozinho, tanto para escoar ou para a gente saber ali o nível, ou um visor, né, para a gente externamente saber se está ou não na quantidade de lubrificante correto. Então isso aqui é um ponto também extremamente importante. Não adianta só chegar lá e lubrificar. Temos que saber qual a quantidade de lubrificante correto para aquele determinado sistema. Então, primeiro ponto, a gente viu que é importantíssimo saber selecionar o lubrificante, se ele atende às características de velocidade, temperatura e carga, e aqui a quantidade de lubrificante, seja graxa, seja o óleo. E vamos ver aqui sobre o intervalo. Eu coloquei aqui uma ilustração para que seja observada as recomendações do fabricante. As máquinas vêm lá, boa parte delas já com seu manual de instruções dizendo que a cada X horas tem que haver a troca. Agora, se você trabalha em uma determinada empresa que tem um bom plano de manutenção preditiva, se você desconfia que aquele lubrificante, se tratando especificamente do óleo, ele ainda está em perfeitas condições de uso, então o que tem que ser feito? Tem que fazer uma análise daquele lubrificante para saber se realmente aquele lubrificante precisa ou não ser trocado. Mas, em resumo, é interessante observar as recomendações do fabricante. Se é a cada 6 meses, fazer a cada 6 meses, certo? Agora, se você não é uma máquina antiga e você não tem um manual de instruções, o que você pode fazer é seguir essas instruções aqui abaixo. Se você trabalha a sua máquina, o equipamento, trabalha em um ambiente que tenha pouca ou assim, uma baixa poluição, você pode utilizar essas informações para você mesmo elaborar, junto com a equipe técnica, um plano de lubrificação. Por exemplo, se lá a poluição, assim como eu falei, ela é bem baixa, então, e a temperatura de trabalho é menor que 50 graus, e é um ambiente selado para troca de óleo, então pode ser trocado uma vez ao ano. Agora, se a temperatura de trabalho vai de 50 e 70 graus, a troca terá que ser realizada a cada 6 meses. Se a temperatura de trabalho é de aproximadamente 100 graus, aí baixa. A troca de lubrificante tem que ser a cada 2 ou 3 meses. Observe aqui, o que faz danificar o seu lubrificante é a temperatura. Quanto maior a temperatura, o prazo para essa troca de lubrificante ela tem que ser menor, tá certo? Então esses 3 principais pontos aqui que foram levantados: a seleção correta do lubrificante, a quantidade correta e o intervalo correto. E aqui eu deixo mais algumas dicas de manuseio, que é inspecionar os tambores, manter recipientes fechados e protegidos, manter os elementos de aplicações sempre limpos, no caso das amotolias, alguns pincéis, pistolas graxeiras, deixar sempre limpos, armazenar em local adequado, temperatura correta, o lugar limpo, e descartar, por último, descartar de forma correta, certo? Então essa aqui foi as dicas para uma boa lubrificação. Se você gostou deste vídeo, curte aí, inscreve-se no canal e tem acesso a diversos conteúdos aí voltados para a educação profissional, certo? Um grande abraço e até